A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC, nossa reflexão no texto de Romanos, o texto, sim, firme de Paulo, né? Um texto que mostra uma face de Deus que a gente talvez não goste muito. Estou falando do texto de Romanos 1, versículo 18, quando diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou seus atributos invisíveis, né? O seu poder, sua própria divindade. Essas coisas, claramente, diz Paulo, se reconhecem desde o princípio do mundo, porque elas são percebidas, né, por meio das coisas que foram criadas. Olha só, por isso esses homens, essas pessoas, né, essa humanidade aí, esses seres humanos são indesculpáveis, porque eles têm o conhecimento de Deus, sabem que Deus é Deus, sabem que Deus existe, porém não o glorificam, não reconhecem Deus como Deus, nem lhe dão graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração, e aí eles vão se entender como sábios, tornando-se loucos, mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem, fazendo deuses, né? Projetando deuses para si mesmo, né? Ou seja, a imagem do homem corruptível, como aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus vai entregá-los aí à sua própria condição. Olha, o texto longo, mas o texto fala por si, quase a gente poderia ler e fechar a Bíblia e dizer: Deus te abençoe. Mas uma pequena reflexão importante a respeito do conhecimento de Deus. Lembre-se, Deus pode ser conhecido, óbvio, pode ser conhecido, mas ele pode ser conhecido por conta de uma iniciativa da sua boa vontade em permitir que o homem alcance alguma coisa a respeito dele. E olha que interessante, esse tipo de revelação aqui é um tipo de revelação que não salva. E isso aqui que é sério demais, e é difícil, é uma situação aqui real que deve ser compreendida por todos nós aqui. Ou seja, o fato de alguém falar ou entender, não, eu até acredito em Deus, mas não se sujeitar e não submeter a Deus, revela exatamente essa condição. Então o problema não é acreditar, porque a gente meio que confunde um pouco ter fé com acreditar, né? Tem muita gente que acredita, mas não lhe dá a glória que é devida. Por quê? Porque vive uma vida independente. Por isso que o perigo da religiosidade dentro do cristianismo está exatamente nessa dimensão, ou seja, e nessa realidade de uma pessoa se envolver de repente com uma igreja, se envolver com um cristianismo, mas não se envolver com Deus, não ter um relacionamento pessoal, não entender que o cristianismo genuíno contempla a vida na presença de Deus. Nós não temos uma vida, a vida cristã não é dividida, ela não é feita de departamentos, ela não é departamentalizada, não são compartimentos, não. A vida é uma só, é a vida diante de Deus, tudo que fazemos, toda a nossa existência, Deus está presente e nós nos relacionamos com ele. Mas o que Paulo diz que, na verdade, esses homens, tendo consciência disso, preferem, obviamente, criar deuses à sua própria imagem. Por quê? Porque são aqueles ou aquelas divindades que podem ser manipuladas e elas seguirão à vontade daquele que as criou. Diferente de uma pessoa que deve se submeter à soberania de Deus, que não é uma coisa muito legal para muitos, não. Por quê? Porque você deverá negar a si mesmo e negar muitas vezes coisas que você deseja e submeter à vontade de um Deus bom, claro, que tem as suas perspectivas, que tem o seu caminho e que tem manifestado
para nós a sua vontade. Então, veja, sim, há um ato de decisão do ponto de vista do cristianismo. O que faremos? Qual o caminho seguiremos? Paulo deixa claro aqui, olha, não pense aí que o conceito de Deus só contempla essa ideia de um Deus amor, Deus que me entende, não, Deus sabe o que eu pago. Não, Deus também é justiça e Deus também manifesta a sua ira. Por quê? Porque Deus não pode tolerar e ele não viverá com a impiedade. Muito pelo contrário, a impiedade, ela será punida. Claro, óbvio que aquele que alcançou, e Paulo depois dirá lá no capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a revelação que salva não é essa revelação, essa luz natural, é a revelação especial, é aquilo que Deus revela nas Escrituras Sagradas, a sua justiça, a sua graça nos resgata. E por isso nós podemos celebrar, nós podemos desfrutar quando a gente vive de fato debaixo da obediência aos imperativos da sua revelação. Deus te abençoe, medita nisso, segue servindo o Senhor de todo o teu coração, mas ao cristianismo pautado naquilo que a Bíblia ensina, que a Bíblia diz. Deus te abençoe, excelente semana.